E hoje quem nos ajuda no quadro Direitos do Consumidor é o advogado Alan Jefferson. Alan, bom dia. Bom dia. A gente tem várias dúvidas aqui de telespectadores, a gente vai começar com essa. Quais os bens que não podem ser penhorados para pagar dívidas? Bem, a princípio são vários bens. Primeiramente, o salário, via de regra, não pode ser penhorado, salvo nas hipóteses de ação de cobrança de alimentos. Um outro exemplo também de um outro bem que não pode ser penhorado é o bem de família. O bem de família, no caso, o único imóvel que a família tem, esse também, em regra, não pode ser penhorado. Mas é importante citar ainda algumas exceções ao bem de família. O bem de família ele pode ser penhorado em algumas vezes, por exemplo, através de cobrança do IPTU, financiamento do próprio imóvel, quando esse imóvel é dado em garantia, e até mesmo na cobrança de taxas de condomínio, este bem de família poderá ser penhorado. Então, esse, a princípio, são os principais bens. E outros bens também, bens pessoais da casa, do devedor, bens pessoais de uso do dia a dia, televisão, máquina de lavar, exceto aqueles casos em que você tem um bem que é muito caro, que é um bem que não tem uma utilidade, tão essencial. Doutor Alan, eu gostaria de saber do senhor, sobre aquela expressão, devo, não nego, pago quando puder, Qual o risco disso? Olha, é bem complicado, ainda mais esse tempo de pandemia, é muito comum as pessoas utilizarem, inclusive, essa situação até para poder justificar um eventual inadimplemento. O inadimplemento é algo que está presente nos dias a dias. Todos nós estamos acometidos a passar por uma situação de inadimplemento. Ocorre que nesse momento de pandemia, todas as empresas, todos os fornecedores estão de alguma forma flexibilizando isso. Essa história de saber que paga e não vai pagar porque não quer é bem complicado, até porque a penhora ela é uma forma de expropriar diretamente os bens do devedor, tirando esses bens mesmo contra a vontade do mesmo. Então, o ideal é que quando você está devendo, procurar o seu fornecedor, procurar o credor e tentar viabilizar uma forma de você fazer esse pagamento sem sofrer nenhum tipo de constricção nos seus bens. Bom, e aí a gente segue nesse sentido aí, porque tem uma outra pergunta aqui. Em caso de acordo, após o pagamento da primeira parcela, o credor é obrigado a tirar o nome do devedor dos cadastros de SPC, Serasa, ou pode mantê-lo no cadastro até o pagamento da última parcela? É a dúvida. Pois é, uma dúvida recorrente. Veja só, no momento em que você celebra um acordo com o devedor, o credor celebra um acordo com o devedor, aquela dívida ela some. Então, a partir do pagamento da primeira parcela deste acordo, a entrada, a parcela, o credor ele tem 5 dias úteis para tirar o nome do devedor do banco de cadastro de restrição ao crédito. Esse entendimento, inclusive, ele possui um assentamento no Superior Tribunal de Justiça e caso o credor não tire o nome do devedor no prazo de 5 dias após o pagamento da primeira parcela, ou seja, não há necessidade de esperar o pagamento integral da dívida. No momento que você celebra o acordo, 5 dias após o pagamento da primeira parcela, o credor é obrigado a tirar imediatamente o nome do devedor do Serasa, do SPC ou outro banco de restrição, sob pena de responder, inclusive, por indenização por danos morais. Outra pergunta que chegou aqui é sobre a questão do avalista. Qual o risco, então, da pessoa ser avalista de outra? Olha, para ser avalista de outro, você está, na verdade, se colocando numa situação de solidariedade em relação àquela dívida. Então, o avalista, ele responde tal qual como o devedor principal de eventuais dívidas, salvo algumas hipóteses excepcionais, por exemplo, quando há uma ação de autônoma, de ação de execução de título executivo, quando, por exemplo, aquele fiador, o avalista, ele não participar de todo o processo, ele não pode ser, de alguma forma, violado os seus bens. Mas, a princípio, ele responde tal qual como devedor principal de eventuais dívidas que ele se colocou à disposição para dar essa segurança para que o credor, de alguma forma, receba aí aquele devedor num eventual negócio jurídico.
Alan, a gente tem uma pergunta aqui relacionada a protesto. Qual o prazo para o protesto de um cheque, nota promissória ou duplicata? Pronto, muito boa essa pergunta. Primeiramente, o cheque, ele é um título executivo cujo o cidadão que entrega aquele cheque, ali constitui uma ordem de pagamento à vista. E esse cheque, ele pode ser executado no prazo de 6 meses. Mas a pergunta é, qual o tempo que ele pode ser protestado? E aí vai depender se o cheque é da praça ou não. Se o cheque for da praça, o prazo de protesto do mesmo após o não pagamento é de 30 dias. Se o cheque não for da praça, o prazo será de 60 dias. E aí, nesse caso, em que pese a questão do protesto, o credor ele pode executar aquele título executivo diretamente em juízo. Tá? E aí o devedor vai ter 3 dias para fazer o pagamento. E aí esse prazo para ação de execução é de 6 meses. O prazo de protesto, quando o cheque é da praça, é apenas de 30 dias, quando não é da praça, de 60 dias, e o prazo para ingressar com a ação de execução é de 6 meses. Outra pergunta também que chegou aqui dos nossos telespectadores é sobre o cartão de crédito que não foi solicitado. O que fazer, então, quando a pessoa recebe um cartão de crédito que não foi solicitado? Primeiramente, Soares, é importante esclarecer e afirmar que esta prática constitui uma prática abusiva, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Ocorre que, às vezes, os cartões de créditos, as operadoras, elas enviam, ela sabe que você tem um score muito bom, eles acabam enviando isso para a sua residência. O Superior Tribunal de Justiça entende, a princípio, que isso caracteriza uma espécie de amostra grátis, em que quando você recebe aquele cartão que você não solicitou, aí você pode, inclusive, utilizar ele. Mas se você não tem interesse de continuar com aquele cartão de crédito, a primeira atitude é entrar em contato imediatamente com o banco, com a operadora do cartão, e informando que não solicitou aquele cartão, pedindo, inclusive, o cancelamento. Às vezes, ocorre que após a entrega deste cartão de crédito, mesmo quando a pessoa não utiliza, eu já vi alguns casos, a pessoa é cobrada daquela taxa mínima lá, a taxa do cartão de crédito. E isso é abusivo. Mesmo a pessoa entrando em contato, o banco se recusando e não cancelando, aí o cidadão tem que procurar os órgãos de proteção ao consumidor, o PROCON, ou até mesmo um advogado para ingressar com uma ação para cancelar eventual débito, tá? E, inclusive, utilizar como meio pedagógico para evitar essas práticas abusivas. Ainda sobre cartão de crédito, tem uma outra pergunta. A administradora de cartões ou bancos emissor podem descontar automaticamente o valor mínimo da fatura diretamente na conta bancária do consumidor? Olha, a princípio é importante saber se o consumidor ele anuiu para isso, se ele está de acordo com isso, se ele assinou um contrato, obviamente o contrato por escrito, anuindo com essa possibilidade de ser descontado diretamente na sua conta. Quando o consumidor não anui, não aquece com esse tipo de prática, isso também constitui uma prática abusiva. O consumidor poderá requerer depois algum tipo de indenização, de ressarcimento, porque isso constitui de fato uma prática abusiva e isso é ilegal, isso não pode acontecer. Interessante, então, que o senhor também esclareça aqui um assunto para que o telespectador do Bom Dia Mirante, né, possa tirar suas dúvidas. Acredito que não faz parte da relação de consumo. O senhor que é especialista vai poder me dizer. O telespectador diz o seguinte, quem só recebeu uma parcela do auxílio emergencial do governo federal, o que deve fazer? Qual é a sua orientação? Enfim, de fato, Soares, você tem razão. Isso não constitui a priori uma relação de consumo. Mas é uma dúvida recorrente, ainda mais nesse tempo de pandemia, em que esse benefício do governo federal ele é ofertado apenas para aquelas pessoas que de fato necessitam dele. Ocorre por uma questão de muitas fraudes, de muitas pessoas que recebem ou que receberam, ou até mesmo que estão recebendo esse benefício indevidamente. Isso o governo tem, de alguma forma, apertado um pouco essa fiscalização, o que tem que ser feito. Então, se o beneficiário, se o cidadão recebeu a primeira parcela e não recebeu as demais, a primeira coisa que ele tem que se perguntar é: eu estou dentro daquele rol de pessoas que de fato necessitam desse benefício? Eu me enquadro dentro daqueles requisitos?
Porque se ele entender que ele se enquadra dentro dos requisitos, recebeu o primeiro benefício e não recebeu os demais, aí ele tem que procurar primeiramente o órgão que faz essa administração, que é a Caixa Econômica, para verificar o que de fato ocorreu. Por exemplo, muitos servidores públicos estão recebendo esse benefício. Então, os órgãos de fiscalização do governo têm implementado ações para evitar esta fraude. Então, tem que se saber, primeiramente, se o cidadão, ele realmente é o destinatário, se ele se enquadra nesse requisito. Se não, Soares, aí realmente ele não tem direito. Agora, se ele tiver direito, ele pode recorrer à Caixa Econômica, tá? E aí, lembrando que eu sei que é complicado nessa época de pandemia, os bancos, as grandes filas para evitar aglomerações, existem alguns canais de contato ao banco, o consumidor tem que estar atento a isso, mas no pior das hipóteses, ele vai ter que realmente se dirigir ao banco para verificar o que aconteceu e saber se ele de fato tem direito ou não àquele benefício. Alan, chegou uma pergunta agora de um telespectador, Reginaldo, lá de Buriticupu. Ele pergunta se uma promissória que não foi registrada em cartório, ela tem alguma validade? Bem, como eu falei agora há pouco, a nota promissória, da mesma forma que um cheque, debêntures, entre outros títulos, como eu já falei, são títulos executivos, tá? Então, o título executivo, ele já tem a sua execuibilidade, ele já tem a sua liquidez, independentemente dele ser registrado em cartório, tá? Então, a exemplo do cheque, a exemplo agora da nota promissória, debêntures e outros títulos, a taxa de condomínio, por exemplo, também, elas podem ser executadas diretamente no Poder Judiciário e, nesse caso, não precisa ser registrada em cartório para que ela tenha, até porque ela já ostenta por si só essa característica de execuibilidade. Então, não há necessidade dela ser registrada em cartório. Doutor Alan Jefferson, professor universitário, advogado, muito obrigado, então, pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia. Obrigado a todos. O quadro Direitos do Consumidor volta na próxima terça-feira. Obrigado pela sua participação.